Abra sua Bíblia aí em João, capítulo 6. E eu quero ler com você, retomar o estudo, a série que nós estamos ministrando. E eu gostaria de ler aí a palavra de Deus a partir do versículo 52 até o verso 59. João, capítulo 6, versículos 52 ao 59. Eu quero retomar de onde paramos, porém antes eu quero ler o texto. E, irmãos, muito importante o entendimento total desse sermão de Jesus, pois aqui nós temos a base da vida cristã, né? Aí está todos os assuntos aqui, todos eles. E o tema principal é o mantimento da vida espiritual. Como que uma pessoa é salva e ela se mantém nessa posição, né? Nós vamos ler a palavra que diz assim: Então os judeus começaram a discutir entre si: Como nos pode dar esse homem a sua carne e comer? Jesus lhes disse: em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vamos ler o verso 54 novamente. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram o maná e morreram, mas quem come este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em capítulo 1, versículo 35 até o verso 42. Eu vou retomar daqui a pouco essa leitura, aonde, quando finalizei, eu disse que comer a carne de Jesus e beber o sangue significa ter aproximação de Jesus, andar com Ele, ser discípulo dEle, e isso ser uma realidade palpável na vida da pessoa. Não é algo que ela faz esporadicamente, né? Esporadicamente. Não, é um relacionamento aonde você está sujeito a Jesus e Jesus, então, ele está ordenando em sua vida. E eu já digo aos irmãos que se Jesus está fazendo isso, você está se movendo em fé. A sua fé é uma fé que move você às obras. Nós sabemos que as obras não salvam, né? Você pode dar 1 milhão de cestas básicas, você pode fazer coisas boas aí para 200 mil pessoas, enfim, algo assim bem forte, né? Bem grande. Mas isso e nada é a mesma coisa em matéria de salvação. Ninguém é salvo porque fez coisas boas. Mas os salvos, que são os que creem em Jesus, fazem coisas boas. Você é salvo, então você se move em direção às atitudes conforme Jesus agiu. Qual é a maior manifestação de amor de Deus através da sua vida? A pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho. E aí falamos a pregação, a divulgação. Pastor, não sei como pregar o Evangelho. Diga que Jesus mudou a sua vida para as pessoas.
Diga que você tem tido experiências com Ele, que desde que você entregou sua vida para Ele e você tem andado com Ele, sua vida tem sido extraordinária. Isso já é uma grande pregação. Mas eu estou dizendo isso para chamar a sua atenção para o que nós vamos estudar agora, pois o entendimento do que nós vamos estudar dará sentido a estas atitudes centradas em Deus, na pessoa de Cristo Jesus. Muito bem. Eu quero retomar aí, conforme lemos, né? Os judeus, no verso 52, eles estavam discutindo entre si sobre as palavras que Jesus tinha dito, né? Vamos voltar aí a alguns versículos. Eu quero retomar aí o versículo 48. Eu sou o pão da vida, Jesus está dizendo, eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Aqui, porém, está o pão que desceu do céu, do qual, se o homem comer, não morre. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, observe aí o verso 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu a darei pela vida do mundo. Então, Jesus aqui revela a linguagem do pão, não é? Retomando a isso, porque sem esse entendimento, recapitular esse entendimento, não faz muito sentido algumas coisas que vamos falar. No começo do capítulo, do assunto, no verso 22 do capítulo 6, o povo está se esforçando à procura de Jesus, mas eles queriam comer pão. Eles estavam procurando comer pão. E aí Jesus utiliza essa vontade deles de comer pão para direcioná-los que o pão que eles precisavam não era o pão para o corpo, mas sim a pessoa dele, de Jesus Cristo. Nós falamos sobre isso aí, logo aí no versículo 26, né? Respondeu Jesus, em verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais miraculosos que vistes, mas porque comestes o pão e vos fartardes. Aí a repreensão de Jesus: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o marcou com seu selo. Então aqui ele diz, vocês devem trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna. E essa comida é o Filho do Homem que vos dará. Notaram aí, irmãos? O Filho do Homem que vos dará. E aí ele segue falando agora sobre pão, porque eles insistem no assunto, versículo 30 e 31. Então perguntaram, que sinais miraculosos, pois, fazes tu, para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Aí eles, ou eles entrando no assunto aí de pão, nossos pais comeram o maná no deserto. Como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu pão do céu, mas o meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu, e dá a vida ao mundo. Aí ele começa a dizer, verso 35, eu sou o pão da vida. Ficou claro aí, irmãos? Então o povo queria comer pão, literalmente pão, o alimento do corpo, para o corpo. Eles, quando Jesus diz, vocês não me buscam pelos sinais miraculosos, por que Jesus diz isso? Porque se eles buscassem Jesus pelos sinais,
Eles estavam buscando Jesus porque Jesus era o Messias. Porque identificadamente o Messias viria fazendo sinais e maravilhas ao povo. Então o que Jesus está dizendo é: vocês não acreditam que eu sou o Messias, senão vocês teriam reconhecido, me procurando pelos sinais. Vamos relembrar aqui esse princípio que os samaritanos utilizaram. Quando a mulher samaritana procura o seu povo, volta para a localidade depois de Jesus ter abordado aquela mulher, identificando, ela disse que queria beber da água viva, e aí Jesus disse: tudo bem, mas vai e chama teu marido. E ela diz: não tenho marido. Disseste bem, Jesus disse, porque já tiveste 5 maridos e o que você tem agora não é seu. E aí a mulher diz: vejo que és profeta. Mais à frente, o assunto é: quando o Messias vier, ele nos explicará todas as coisas. E aí Jesus declara o que para aquela mulher? Eu sou que falo contigo. E aí, meus irmãos, muito interessante o texto, porque a mulher estava com cântaro, né? O texto dá a entender que ela estava segurando esse cântaro. Ou então é a linguagem figurada, que ela largou lá no sentido que não levou, né? Claro. Mas ela deixa o cântaro lá para poder ser mais rápida para chegar na sua localidade. E ela vai até lá, fala com o povo o que aconteceu. E ela diz assim: olha, encontrei um homem que disse tudo que eu tenho feito. Esse tudo que eu tenho feito, ela mesma expressou, olha, ele revelou os meus pecados, ele identificou o que eu tinha feito. Então essa é uma característica do Messias. Aí ela diz: seria este o Messias, em outras palavras? E aí as pessoas saem de suas casas, vão até Jesus. Jesus fica com ela cerca de 2 dias. E aí no final o que eles dizem? Mulher, olha, nós identificamos, não pelo teu dito somente, mas porque dele ouvimos. Em outras palavras, esse verdadeiramente é o Messias. Então, entenda bem aí, aquele povo saiu de sua casa para ir buscar Jesus, não pelo pão que perece. Eles saíram para ouvir se ele era o Messias mesmo. Vamos lá ver para saber se ele é o Messias. E aí eles ficaram com Jesus, Jesus ficou com eles, e eles chegaram à conclusão de que estavam diante do Salvador. Eu estou citando essa passagem, nós pregamos aqui, você pode voltar nas pregações no canal da igreja, e lá está identificado o capítulo e os versículos que está sendo pregado, então fica mais fácil encontrar, ainda que todas tenham o mesmo título, mas o capítulo e o versículo está bem identificado, e aí você pode retomar o estudo. Mas eu gostaria de trazer à luz aí esse princípio. Buscar Jesus visando tirar de si as dúvidas a respeito de quem ele é. Toda pessoa que faz isso encontra a resposta. O próprio Deus trata de tirar dela essas dúvidas. Qual é o erro das dúvidas? Quando as dúvidas são endereçadas para gerar dúvidas nos outros. Os irmãos estão entendendo? A pessoa tem um monte de questões sobre Deus, um monte de questionamentos, mas são questionamentos que servem para gerar questionamento no coração dos outros. Eu estou dizendo que você pode ter todos eles, mas buscando a Jesus. Aí você está na direção certa. E saiba de uma coisa: seus questionamentos serão todos respondidos. E muitas vezes com nenhuma palavra da parte dele. Eu me lembro, irmãos, de um momento de grande sofrimento que eu passei.
ainda nos meus primeiros anos de fé, e eu tinha muitos questionamentos. Eu acho que eu tinha completado cerca de 1 ano e 2 meses, alguma coisa assim, na fé, 1 ano. E eu tinha muitos questionamentos sobre uma série de coisas que tinham acontecido lá na minha família e tal. E, irmãos, a resposta de Deus veio assim inicialmente, mas veio só com a sua presença. Quando eu senti a presença de Deus, buscando a Deus, né? A presença de Deus respondeu todas as perguntas. Eu não tinha mais nenhuma pergunta, só a presença já me aliviou o coração, e eu percebi a minha pequenez, e eu não me sentia apto para perguntar nada, porque a presença do Senhor preencheu todo o meu vazio. Irmãos, eu fui tomado por um temor de Deus tão grande que as minhas perguntas sumiram diante da sua presença. A sua glória preencheu tudo. Eu digo a você, irmãos, que muitos dos nossos questionamentos é fruto de dores, tristezas, mágoas, frustrações. E no meu caso, na minha experiência, era exatamente isso. Então, quando a glória de Deus se manifestou, preencheu todos esses vazios, essas dores, e eu não tinha mais perguntas a fazer. Portanto, o Senhor Deus, Ele pode sentar com você e responder cada pergunta, e muitas vezes, acredito eu, num grande número, Ele não vai falar uma palavra, mas vai responder todas as perguntas sem palavra alguma. E aí eu me faço, eu acredito, entender um pouco mais explicando assim. Mas exatamente aqui nós temos uma realidade espiritual. Este povo queria só comer pão. E então Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. E aqui Jesus está dizendo, da mesma forma que vocês buscam o pão para o corpo, e esse pão alimenta vocês um pouco durante um tempo, sim, eu sou o pão, mas esse pão que sou eu, ele alimenta vocês para sempre. Ele supre. Veja bem, irmãos, o entendimento aqui é: eu como e aquele pão vai durar 1 hora, 2, 3, vamos dizer assim, seja quanto tempo for, mas ele vai findar o seu efeito, ele vai ser digerido e você vai precisar comer mais. Quando Jesus disse: eu sou o pão da vida, eu sou o pão que alimenta para sempre, ele supre completamente. Você não vai precisar voltar a comer. Você comeu e agora você vai viver para sempre. E é claro, automaticamente, Jesus está dizendo que a salvação é algo definitivo, é um evento. E já falamos, né? O salvo é uma pessoa que está vivendo de acordo com a proposta da salvação. E ele se move em obras de fé. Voltando aí para o versículo 52, eles discutem, dizendo: como assim vai nos dar sua carne para comer? Que história é essa, né? Agora, irmãos, aqui Jesus está falando, né? Ele fala só da carne, daqui a pouco vai falar do sangue, aí piora na cabeça deles. Nos versículos anteriores, aquele que come da minha carne. Eu encerrei o culto quarta-feira dizendo que Jesus estava aqui falando da ceia do Senhor que seria instituída. A instituição da ceia, que traz a figura do pão, que é o corpo de Cristo, a figura do cálice, que é, na verdade, o pão é a figura do corpo, melhor dizendo, e o cálice é a figura do sangue. E é claro que Jesus está falando aqui numa linguagem figurada, não era canibalismo, né? Não ia ter canibalismo, não é nada disso. Mas Jesus está falando da figura do seu corpo e da figura do seu sangue. Mas eles levaram literalmente.
Não é como assim? Muito bem, eu quero aqui relembrar os textos que falam sobre o sangue, mas para isso eu quero aí retomar um pouco da leitura que já fizemos hoje, o versículo 53. Em verdade, vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Então, quem já estava questionando comer a carne, né? Agora piorou, porque é o sangue, agora é beber o sangue, ó. Não é? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, olha só, onde está escrito a respeito disso? Vamos ler aí Gênesis 9, Gênesis capítulo 9. Vamos acompanhar aqui, eu acho que vai ser projetado Gênesis 9, o versículo 4. Vamos ler juntos? A carne, porém, com a sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem, e da mão do irmão, do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Muito bem, então aqui está o princípio número 1 sobre o sangue, o cuidado que tem que se haver sobre o sangue. O Senhor estava aqui ensinando sobre o valor da vida. Vamos lembrar aí, irmãos, que Caim matou Abel, o sangue foi derramado. O sangue de Abel falava diante de Deus, requerendo a vingança sobre o sangue. Estou citando vingança aí no sentido da retribuição, né? E foi retribuído o derramamento do sangue de Abel, porque Caim teve as consequências implantadas. Caim não foi morto naquele momento pelo próprio Deus, poderia até ter sido, mas não foi morto também pelas pessoas. O próprio Deus instituiu que a morte estaria com ele. Aonde ele plantasse, o fruto não daria. O texto dá a entender, irmãos, também que quando Caim chegava num local, podia ser cheio de frutas, as frutas iam ser as últimas ali, ele ia comer aquelas frutas e não ia dar mais. Se ele plantasse, não daria fruto algum. Qual o objetivo? Isso forçaria a andar de lugar em lugar, se alimentando do que tinha naquele momento. Então vai criar animais. Os animais não dariam fruto, não teriam filhos, não teriam filhotes. Você imagina você ter cabras e não dar leite, não ter nada, porque se não tem filhos, não vai ter também o leite. Então, o Senhor estava ministrando que a vida é algo importante, e que quem desrespeitar, tirando a vida de alguém, tirando o sangue de alguém, essa pessoa morrerá por isso. E aí Deus instituiu ali para Caim, que se alguém o matasse, seria vingado 7 vezes. O objetivo era a pessoa dizer assim: eu não vou matar Caim, porque se eu matar Caim, eu vou ter 7 problemas na minha família aí. Eu vou ter muito problema na minha família. E assim até hoje, viu, irmãos? E Jesus repete essas palavras quando ele diz para Pedro, né? Guarda a tua espada, porque quem com ela ferir, quem com ela matar, também será morto. Salvo essa orientação, é retirado, por exemplo, um policial, né, matou uma pessoa, a polícia é autorizada a tirar a vida das pessoas, se aquela pessoa que teve que ser retirada a vida estava pondo em risco
os cidadãos, a sociedade de uma forma geral. Então, a polícia, no caso, seja a polícia ou qualquer poder de força policial, ou na guerra, onde é autorizado literalmente matar para proteção da nação e, respectivamente, suas famílias. A pessoa, às vezes, é julgada por crimes de guerra porque ela não seguiu as leis de guerra. Se o inimigo se rendeu, você não pode matá-lo, por exemplo. Todo mundo tinha se rendido, mas aí foram lá e fuzilaram todo mundo. Então, essa pessoa será culpada por crimes de guerra. Aí eu estou citando isso porque você vai ver também inúmeros acontecimentos identificando isso, mas o meu alvo aqui é falar sobre o valor do sangue, e o texto de Gênesis 4, 9, versículo 4 em diante, ele vai trazer uma alusão a isso. Depois, na lei, no capítulo 3, verso 17 de Levíticos 3, verso 17. Versículo 17, vamos ler? Todos juntos aqui comigo? Estatuto perpétuo será nas vossas gerações, em todas as vossas habitações, nenhuma gordura, nem sangue algum comereis. Aí causa, as pessoas hoje vão comer alguma comida que carrega sangue, né? Como galinha, lá no Acre chama galinha cabidela, ou galinha ao molho pardo, né? Dependendo do lugar. Mas lá no Acre é galinha cabidela. Aí a pessoa diz, não posso comer porque o texto bíblico diz. Aí você tem que saber o seguinte, é um ensino que está naquilo ali, e você não é povo de Israel e nem está no Antigo Testamento. Então, fica o ensino a respeito, que é o valor do sangue. O sangue representa a vida. É isso que nós devemos levar adiante. E se você fizer a galinha cabidela lá, ou a galinha ao molho pardo, pode me convidar que eu vou. Não tem nenhum problema, não. Mas o texto de Levítico 17, agora o capítulo 17, versículo 10. Vamos continuar aí a leitura. Levítico 17, versículo 10, 12 até o 14, que diz assim: E qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue, contra aquela alma que comer sangue, eu porei a minha face e o exterminarei do seu povo. Vamos ler juntos? Não, é juntos, mas o verso 10 ainda. É o 10. E qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre... Já lemos? Eu entendi que tínhamos lido o 9, desculpa. É o verso 11, obrigado, desculpa aí. Porque a alma da carne está no sangue, pelo que vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Porquanto tenho dito aos filhos de Israel: nenhuma alma dentre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós comerá sangue. Também qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que caça de animal ou de ave, se comer, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó. Porquanto a alma de toda a carne, o seu sangue é pela sua alma. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a alma de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que comer será extirpado. Só até aí, mas você percebeu o seguinte: o que o texto declara? A vida, na tradução que eu mais gosto é: a vida do animal está no sangue. Essa tradução alma pode gerar alguns conflitos, né? Tipo, pastor, mas então os animais também recebem salvação, né? Porque tem alma. Mas a tradução
mais adequada, ainda que não tenha nenhum problema lermos essa tradução, é a tradução que identifica que a vida do animal está no sangue. Então a pessoa não poderia tomar esse sangue ou cozinhar esse sangue e comer com a carne. Eu quero aqui identificar, irmãos, que todo esse ensino do Antigo Testamento apontava para entendermos o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. O sangue, veja bem, quando eu pego o cálice, e eu estou falando aqui para vocês, eu finalizei quarta-feira dizendo que esse texto aponta para a ceia. Entenda aí, o cálice, quando você toma o cálice, é a identificação clara. Você está tomando a vida de Jesus, ela está entrando em você. Isso porque você está em aliança com Ele. Quando uma pessoa faz aliança com outra, ele se torna uma só pessoa. Então, eu me entreguei a Jesus, me entreguei a Deus, sob a ótica do Filho, sob o cuidado do Filho, que é o mestre, o que orientou e orienta você. Como você sabe que você agrada a Deus? Olhando para o Filho e fazendo conforme o Filho. E quando você tem a vida de Jesus em você, Deus, quando olha para você, Ele não vê você, mas vê o Filho. Como assim Ele não olha para você? Ele olha para você e não vê você? Irmãos, Ele vê a pessoa do Filho em você. Você se entregou a Deus e a vida de Jesus está em você. E aqui, irmãos, é algo muito sério, porque aquela história do crente que ninguém sabe que é crente, isso não vigora com a realidade. Ah, pastor, me dou o direito de me reservar no meu canto. Ah, tá tranquilo, tá bom, você é livre, né? Mas se você quer ser servo de Deus, isso aí está fora. Isso aí está fora. Ah, mas o senhor não tem direito de dizer isso para mim. Meu irmão, não brigue comigo não, brigue com Jesus, né? Ainda não encontrei um brabo para brigar com Jesus, irmãos. Né? Para brigar com o pastor, está tranquilo. Né? Eu como feijão, irmãos. Mas com Deus, como é que fica? Então, se você discorda, você briga com Deus. Você vai lá com Deus e diz, Senhor, não concordo, como é que o senhor faz um negócio desse? Ora, eu me reservo ao direito de ser quieto, calado, mudo e surdo. Irmão, é a história dos macaquinhos. Tem crente que é aqueles 3 macaquinhos, né? Eu não vi, não falo, não ouço. A cultura dos 3 macaquinhos está na vida da pessoa. E aí, qual é o ensino aqui? O sangue de Jesus, a vida de Jesus entrou em mim, eu me fiz uma só carne com Ele. Tanto é que ele cita aqui mais à frente, ó. Entenda aí, verso 54, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. É ou não é a ceia? Está falando da ceia. E aí eu disse, eu sei que foi pesado, né? Mas eu não posso fazer nada, meu filho. Não posso fazer nada por você. Como assim? Eu não posso aliviar. Não tenho autorização, a palavra não é minha. Quem come a carne e bebe o sangue, esse é que se faz um com Deus em Cristo Jesus. Quem não tem esse entendimento, aí fica lá a pessoa 10.000 anos, eu não sei se eu me batizo. Mas eu sou crente, pastor, eu sou crente. Eu não estou dizendo que só vai ser salvo quem ceia. Quem participa da ceia, irmãos, vai ser salvo quem participa da ceia e quem não participa. Pastor, porque o senhor sabe, o ladrão na cruz foi salvo e ele não participou da ceia. Pois é, meus irmãos, mas o ladrão na cruz estava com um prego num braço, no outro e nos pés, sentenciado à morte.
E você? Mas eu pasmo em você, tem uns crentes que estão com um prego, sim, aprisionado ainda e não percebe. Como assim? Qual é o empecilho para o batismo? Ah, não tem, pastor. Tem, sua fé. Sua fé não é firme, ao ponto de você romper com toda e qualquer situação. Para você ter uma ideia, eu me lembro, eu estava num seminário, e foi exposto lá uma situação, num debate, aliás, tornou-se um debate, né? O professor estava dando aula lá de um determinado assunto, se eu não me engano era ética pastoral, era algum assunto sobre ética. E aí um aluno trouxe uma questão que estava sendo debate na diretoria da igreja dele. Havia uma irmã viúva que tinha uma grande pensão do marido que havia falecido. Irmãos, pense num dinheiro gordo na época, era muito dinheiro. Eu lembro até o valor, mas não vem ao caso. Era muito dinheiro. E ela, o homem morreu, você sabe que só fica viúvo quem morre, né? Só quem morre, irmãos. Você quer ficar... Só quem morre fica viúvo. O morto está viúvo até hoje, enterrado. Mas aquela mulher se interessou por um rapaz, ficou animada. Disse, eu quero ficar com ele. Mas eu vou fazer um contrato entre nós dois só. Na época ainda era muito novo, uma série de coisas que já tem hoje. Aí, qual era a questão ali? Porque aquela irmã teria que ser desligada do rol de membros, porque ela estava infringindo a lei, que é o casamento, tem que casar certinho. Mas se ela casasse, aquela pensão seria automaticamente cortada. E aí, em nome daquele dinheirão, a crise da pessoa era, mas como que eu vou ficar sem esse dinheiro? Os irmãos entenderam como é que é a situação? Ou seja, isso pode estar acontecendo no nível menor e a pessoa não se batizar é uma prova, ela tem alguma barreira. E aí o que você está fazendo para quebrar essa barreira? Porque a sua fé tem que ser definitiva, tem que ser firme, tem que ser palpável e você tem que estar em total convicção de fé em Deus. E aí, né? Uma vez eu fui conversar com uma pessoa, há muito tempo atrás, eu fui conversar com uma pessoa, perguntei, eu disse, olha, eu já notei que você aceitou Jesus está com tanto tempo, mas você nunca falou em batismo. Aí a pessoa começou, eu digo, pastor, porque eu vejo que eu tenho que mudar muita coisa ainda. E aí citou, eu também vejo que tem muita coisa aqui na igreja que eu não vou concordar, então eu prefiro ficar como estou. Aí eu digo, não entendeu nada. Irmãos, o batismo é algo entre eu e Deus. É uma declaração de fé perante os homens. Quando eu me batizo, eu estou declarando que eu morri para o mundo e que eu agora vivo para Deus. Por isso que o texto diz, o que crê e for batizado será salvo. Estudando o texto, você sabe que o fato de ser batizado não determina a salvação. Mas se eu criei, automaticamente eu vou querer declarar isso. E aí a palavra vai dizer, quem crê e for batizado será salvo. Porque quem creu está convicto e se batizou. E o salvo é uma pessoa convicta do que é importante. O que é mais importante para a sua vida? Jesus. Pois é, então se é Jesus, você tem que ter contato completo com Jesus. Completo. Mas se for falar assim, pastor, a pessoa vai ficar chateada. Esse é o grande problema, irmão, tem muita gente dodói. Gente, nós estamos falando aqui de você viver com Deus, e parece que eu estou chamando para ir pecar, né? Para essa pessoa eu nem apertei mais. Porque eu digo, bem, não entendeu ainda. Não entendeu. Irmãos, ser batizado não é ser membro da igreja como ênfase. E agora, porque eu sou membro da igreja, eu vou poder opinar. Não, isso aí não, meu irmão, isso aí não tem nada a ver. Olha, você pode opinar já agora, não sendo membro da igreja. Basta você chegar, pastor, de acordo com a palavra, eu li aqui, queria entender por que nós cristãos fazemos isso. Já pode desde já, meu irmão.
porque eu espero em Deus que eu seja encontrado humilde o suficiente para ouvir toda pessoa que estiver falando algo sensato, correto da palavra. Já pensou? Só se você fosse batizado, pudesse falar alguma coisa. Nós somos livres para interpretar a Escritura, e interpretando a Escritura nós devemos edificar uns aos outros. Mas na visão daquela pessoa era poder opinar para mudar a igreja local como se fosse uma coisa determinante. Irmãos, o que é mais determinante na nossa vida é nosso relacionamento com Deus. E é sobre isso que Jesus está dizendo. Jesus está falando que quem come a carne dele e bebe o sangue é uma pessoa que ele está nela e ela está nele. Então, o nível de aliança seu qual é? Qual é o nível de aliança? E aí, o texto de Levítico nos esclarece. Durante todo o Antigo Testamento, o sangue apontava para o valor da vida. E agora este sangue é derramado. E aqui, irmãos, eu quero agora passar para essa linguagem, né, conforme nós já listamos, é uma linguagem figurada que Jesus está dizendo. Eu gostaria agora de observar com você no Novo Testamento algo mais sobre o sangue na ótica do Novo Testamento. É claro, o texto de Lucas 22, versículo 20. Lucas 22. Do mesmo modo, vamos ficar de pé e vamos ler juntos, todos juntos aqui, proferindo. Eu gostaria de ouvir a sua voz. Vamos lá? Semelhantemente, tomou o cálice depois de cear, dizendo... Vamos lá, irmãos? Semelhantemente, tomou o cálice depois de cear, dizendo... Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Muito bem, muito obrigado. Então Jesus está dizendo aqui, né? Eu vou ler na tradução Nova Almeida Contemporânea, Nova Almeida Atualizada, que diz assim: do mesmo modo, depois de cear, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Então, o que eles fizeram depois com o cálice? Tomaram do cálice. Então, veja bem, quando Jesus diz, quem não bebe do meu sangue, quem não come da minha carne, isso aponta para a ceia. Volto a dizer, irmãos, nós não cremos que o pão é o corpo de Cristo, mas é a figura do corpo, ok? Você sabe que tem uma instituição, né? a instituição católica, onde toda a missa é a exposição do corpo de Cristo. O pecado daquelas pessoas que estão na missa é perdoado todo domingo. Cristo é morto todo domingo na missa. Nós não cremos nisso. Nós acreditamos que a morte de Jesus aconteceu há mais de 2000 anos e ela foi decisiva e satisfatória para o perdão dos nossos pecados. Eu, com a pregação, sou levado por Deus a crer, sou conduzido em fé a crer que Cristo morreu na cruz por mim. E ao crer, eu tenho os meus pecados perdoados, porque eu reconheço que Ele morreu por mim. Então, todos nós somos chamados a celebrar essa aliança, e a ceia do Senhor é a celebração de que Ele entrou em aliança comigo, e por causa disso eu entrei em aliança com Ele, atraído por Ele para essa aliança. Então a figura do pão, o pão é a figura do corpo, um simbolismo identificando que Jesus é a verdadeira comida em se tratando da vida eterna. O vazio da fome do corpo, o vazio de vida foi preenchido pela pessoa de Jesus. E Ele é a verdadeira bebida, o seu sangue é a verdadeira bebida. E quando a pessoa toma do cálice, ela está declarando isso. Toda pessoa que não participa da ceia
que é uma pessoa que tem dúvida porque ainda não se batizou. Quero deixar claro que só pode participar da ceia quem se batizou. Por quê? Aí, irmãos, é muito importante isso, né? Eu identificar aqui. A pessoa se converte. Todo mundo que se converte, alguns nunca leram a Bíblia. A maioria até. Nunca tiveram contato com a Bíblia. No meu caso, eu me converti, 16 para 17 anos, eu me lembro de folhear a Bíblia para ver os desenhos. Que no caso, a Bíblia que tinha lá em casa, tinha umas sinuetas conforme de pessoas, de acontecimentos de Jesus, e tinha uma maior que tinha umas figuras lá conforme a religião que a minha família participava, né? Vamos dizer, se dizia ser, no caso, católica. Aí, eu olhava só isso, eu me lembro, mas não de ler. Eu fui ler Gênesis depois que eu me converti. Eu fiquei maravilhado, eu li num retiro, porque tinham me dado o Novo Testamento, eu estava com uns 4 meses na fé, 5 meses, e eu fui para a igreja. Lembra que eu me converti no final de 92, mês de outubro, novembro, eu me converti. Fevereiro eu já estava no retiro. Marcou a minha vida, nunca mais esqueci. E eu li Gênesis lá, porque me deram a Bíblia completa. A pessoa levou uma Bíblia a mais e me deu essa Bíblia. E aí eu tinha recebido só o Novo Testamento, estava lendo o Novo Testamento, tinha terminado já Mateus, isso aí eu lembro bem. E estava lendo, quando eu li Gênesis, eu não queria parar mais, eu fiquei maravilhado com tudo que eu li. E irmãos, foi algo extraordinário, foi muito bom, muito forte. Então essa é a realidade da maioria do povo. Então a pessoa vem, ela precisa de orientação, ela precisa saber o que ela tem que fazer agora que ela é crente. Ela precisa ler a Bíblia, ela precisa orar, como orar, ela precisa compreender as coisas básicas da fé, para que quando formos falar o significado do batismo, ela compreenda. Ela não sabe o que é o pecado, porque, como assim todo mundo pecou, e que é o pecado? Porque para muita gente que vem lá do mundo, o pecado é adultério, mentir, roubar, né? Adultério, mentir, roubar. O que mais aí? Matar. Notaram isso? Rapaz, fulano, não acredito, né? Não acredito. Mas fulano matou bem 1000 e agora é crente. É uma força de expressão, as pessoas usam. Ou seja, aí a pessoa que está falando, ela não cometeu aquelas coisas que o outro cometeu, e ela se considera crente do mesmo jeito. Por que é isso? Por que é assim? Porque a cultura do pecado de verdade é o pecado que incomoda a sociedade, mas o resto parece que não tem pecado, não. Todo mundo nasceu assim. E aí, irmãos, essa cultura está na pessoa. Está na pessoa. Se ela se batiza sem o entendimento do que é o pecado, para que ela diga assim, eu morri para o mundo, e ela entendeu o que é o mundo, o sistema do mundo, essa pessoa não pode declarar que ela se batizou ciente do que é o batismo. Porque se eu vou andar em aliança, não é? Do mesmo jeito, por exemplo, irmãos, a aliança do casamento. Você para pensar se um rapaz se casa, mas continua vivendo uma vida de solteiro. Como assim? O rapaz gosta de jogar bola. Aí, por ele joga bola toda noite. Casou, ele vai poder jogar bola toda noite? Está repreendido, não é? Vem cá, meu filho, deixa eu orar por você. Está repreendido, você agora é casado, meu irmão, você vai ter que dar atenção para essa mulher. E olha que tem que dar muita atenção mesmo. Sua vida agora é essa e você esteja feliz. Por isso que tem que casar amando a pessoa. E eu tenho dito aqui, casamento é coisa para homem. Porque se for menino, ele diz, não, mas eu tenho que jogar bola. E tira a bola dele, ele vai chorar. Está cheio de homem chorando nos bares, viu? Vai lá, conversa com ele no bar. Ah, não aguento, ela não quer deixar eu fazer nada. Menino. Vou dar o pirulito para você ficar aí. E ainda, se você der na mão dele, ainda dá aquela lambida assim, de filme. Não tem aqueles filmes que mostram o menino lambendo aquele... rapaz, menino. Isso é menino puro.
E o que tem, essa geração nunca gerou tantos meninos como essa geração. Por quê? Porque o bichinho, irmãos, o negócio é tão sério que a mamãe faz o Nescau e, se puder, ainda bebe por ele. Já viu essa? Essa foi horrível, né? Mas você entendeu. Meu filho, eu vou beber por você para você não se incomodar. Bichinho. Vai ser assim lá no trabalho dele? O patrão vai chegar, ô bichinho. Ô, fica aqui. Não precisa trabalhar não, te dou o salário agora. Vai ser desse jeito, irmãos? Não vai. Então, aí quando casar, coitada da moça. Coitada da moça. Então, imagina isso. Você talvez está dizendo, é verdade, pastor, isso é pura verdade. Pois é, meu irmão, mas na igreja não é diferente, com Deus não é diferente. A pessoa entrou em aliança, ela tem que andar conforme a aliança. E aí nós temos uma multidão de crente menino. Ah, eu não sabia que era assim não, eu vou deixar a igreja. Ah, mas tem que vir para a vigília, e tem que orar, e tem que ler a Bíblia toda. Pastor, eu não gosto de ler não. Aí vem a pergunta, você gosta de ter os seus filhos abençoados? Você gosta de receber o seu salário no final do mês? Você gosta de ser feliz? Você gosta de ter boas notícias? Aí a pessoa vai dizer o que, irmãos? Gosto. Pois é, então, meu irmão, você vai resolver esse negócio de não gosto de ler, porque é na palavra de Deus que você vai ter vida. E se nela está a vida, você começa a orar, Senhor, me dê amor pela leitura. Eu tenho até uma dica aí para quem não gosta de ler. Você se apegue a pessoas que gostam de ler. Você entra lá no canal do YouTube e bota resumo de livros. Aí você vai ver pessoas falando dos livros, o que o livro, aquele livro A, B ou C. E tem gente crente, irmãos, falando isso, muita coisa boa de livros. Aí você vai ouvir ela falando coisas maravilhosas. Olha, esse livro aqui tocou meu coração, isso e aquilo. Aquilo vai trazer uma inspiração para você e vontade de ler. Rapaz, sabe que eu vou ler esse livro aí que ela falou? Eu estou precisando disso exatamente. E aí, irmãos, eu gostei muito aqui na igreja, né? A Carla me pediu, pastor, eu li o livro, gostei muito, eu gostaria de fazer um áudio, alguma coisa para poder divulgar. Eu digo, mas agora, eu disse para ela, está até gravado lá, faça agora, logo. E aí mandou, nós divulgamos aí nos grupos, porque, irmãos, nós precisamos de incentivo para ler. Nós não fomos criados na cultura da leitura. Mas isso não vai ser determinante da nossa vida. Determinante da nossa vida é que eu tenho que andar em aliança com Deus. E eu vou romper com toda e qualquer barreira para andar em aliança com Deus. Irmãos, eu posso daqui a 6 meses estar falando aqui e você está do mesmo jeito. Mas você seja encontrado dizendo, não me dobro, eu vou mudar, eu não quero saber. Porque eu sei que eu não posso viver como eu fui encontrado. Eu tenho que ser transformado, e eu vou ser transformado no nome de Jesus. Diga amém, eu recebo. Então a palavra de Deus está dizendo, está convocando, aqueles que servem a Deus precisam ter essa visão. E aí, irmãos, mas eu gostaria de ler junto com você 1 Coríntios 10, 16. Vamos lá? Aí a gente já está chegando já ao fim, porém não agora. Diz assim, fique de pé mais uma vez aí você já dá uma acordada aí. Fique de pé, meu irmão. Pastor, tá bom assim mesmo. Não, rapaz, de pé você dá uma liberada aí, você dá uma acordada. Se você não tiver acordado, dê um beliscão aí em você mesmo e você vai acordar rapidinho. Vamos lá. 1 Coríntios 10, verso 16, diz assim, vamos ler juntos, ouvindo a voz. Põe a voz para fora aí, meu amigo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Somente esse versículo mesmo. Mas eu quero deixar aqui como identificação. Outro texto, Efésios capítulo 5, versículo 1. De pé como estamos, ouvindo a nossa voz. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, que é em cheiro suave. Só até aí poder sentar. Obrigado. Muito bom. Mas exatamente aqui identifica que
Jesus é o sacrifício, o texto de Efésios, e o texto de 1 Coríntios 10,16 identifica que o sangue e o corpo são a identificação do projeto de Deus para a nossa vida. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós estamos vendo que Jesus, para andar com Jesus, tem que ter aliança, tem que ter alinhamento. Aí, para você ter uma ideia, por exemplo, abra sua Bíblia aí em Mateus, agora eu não identifiquei esse texto ali para o pessoal do multimídia, mas eu gostaria de observar com você, é a ceia. Mateus 26. Mateus capítulo 26, logo aí, a última Páscoa, a partir do versículo 17. Diz aí, veja bem, eu quero aqui já dizer para você, aqui nós estamos para ler sobre a ceia, e participaram da ceia quem? Quem foi que participou da ceia, irmãos? Quem? Quem foi? Os discípulos. É tão óbvio que ninguém quer responder, né? Irmãos, foi os discípulos. Por que não os judeus, os líderes religiosos? Porque eles não quiseram alinhamento com Jesus. Eles não quiseram andar com Jesus, irmãos. Então, quem foi que comeu do corpo e do sangue? Os discípulos. Por isso que eu li o texto de João, nós vamos finalizar lendo ele de novo, porém, não agora. Olha só aí como é que diz, capítulo 26, versículo 19. Os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, assentando-se à mesa com os 12. Enquanto comiam, disse-lhes: em verdade vos digo que um de vós me trairá. E eles entristeceram-se muito e começaram a perguntar-lhe: por acaso sou eu, Senhor? Respondeu-lhe: o que come comigo no mesmo prato, esse me trairá. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele pelo qual houver a traição. Verso 25. Aliás, o versículo 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Notaram aí a identificação? O pão estava na mão dos discípulos. Jesus disse: tomai. Ele deu aos discípulos. O outro evangelho vai identificar que eles partiram entre eles. Aquela ideia de um parte um pedaço e passa para o outro e chega até o fim, é verdade. É verdade. Hoje em dia nós não fazemos assim por uma série de fatores, mas isso é verdade. Eles partiram entre eles a partir do que Jesus entregou. O pão era parecido com o que nós temos hoje de pão sírio, né? O pão sírio, um pão redondo, fino, sem fermento, muito parecido, porém não era bem daquele jeito, mas muito parecido, muito semelhante. O texto vai dizer que eles tomaram, Jesus disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Por que é que há esse ato de tomar? Olha só, o texto traz o registro que Jesus pegou o pão e diz: tomai, tá logo aqui escrito, tomai e comei. Cada um teve que tomar com a sua mão, pegar com a sua mão. Aqui é o ato de se apossar dele. É claro, né, pastor? Alguém que vai comer alguma coisa, né? Não, irmãos, você não entendeu. Na hora da ceia, Jesus poderia ter chegado e colocado na boca de cada um? Poderia. Só que não é assim que é feito. O ato de pegar o pão significa que eu sei o que eu creio, o que eu recebi como aliança.
Vamos relembrar esse princípio? Vai até parecer que eu saí do assunto, mas é o ato de tomar. Quando você lê Efésios capítulo 6 sobre a armadura, o que está escrito lá? Tomai, pois, toda a armadura de Deus. Eu me lembro quando nós pregamos uma série aqui, eu preguei algumas vezes aqui já sobre isso. O tomar significa o ato de se apossar, de ir e com convicção pegar para si. Esse princípio está no Antigo Testamento? Está no Antigo Testamento. Deus deu ou não deu a vitória sobre a terra de Canaã? Deu. Ele derrubou as muralhas de Jericó? Derrubou. Mas o texto diz em Josué 1, Deus dizendo assim para Josué: tu farás este povo herdar a terra que eu prometi dar a eles. Tu farás. Era Josué ou Deus? Era Deus através de Josué. Deus mandaria Josué e Deus iria junto com Josué fazendo os sinais miraculosos. Então, Josué precisava de encorajamento. Capítulo 1 tem lá o encorajamento de Deus. Não tenha medo, serei contigo como fui com Moisés. Mas Josué teve que tomar a frente do povo, ele teve que pôr a mão. Então, até hoje, e é o que eu estou pregando, aqueles que estão em aliança têm que ter atitude, é isso que eu estou dizendo. O tomar o pão, irmãos, imagina aí, você está na ceia com Jesus, e ele dá o pão na sua mão, você está segurando o pão, e ele diz: esse é o meu corpo que é dado por vós, é a figura, mas ele estava falando que essa figura você se apossou. Por isso que eu estou dando ênfase que não há espaço para um crente que está pensando, aí o ano que vem está pensando ainda. Meu irmão, em nome de Jesus, isso eu entendi logo cedo, não há tempo para ficar pensando, não há tempo para ficar pensando, até porque todo penso é torto, todo penso é torto. O que é o pensar? É uma inclinação pessoal. Meu irmão, você não foi chamado para pensar, você foi chamado a crer. Agora que eu fiquei mesmo com a cabeça enrolada aqui. Pastor, quer dizer que eu não posso pensar, não? Digo, meu irmão, presta atenção, você não tem nada de bom para acrescentar. Tudo foi gerado por Deus, então creia na proposta do Senhor, é isso que eu estou dizendo. Você não pode ficar pensando, porque senão daqui a pouco você vai dizer: eu tenho uma outra forma melhor. Irmãos, é incrível como as pessoas, por exemplo, eu ouvi, hoje em dia nós temos muitos pregadores para poder justificar a sua riqueza, eles olham para a Bíblia e veem a riqueza dos homens de Deus. Outro dia eu ouvi um pregador, inclusive mal falado por causa disso, e com razão, né? Ele, para justificar ele ter o que ele tinha, ele alegou que Jesus tinha uma casa na praia. E ele conseguiu lá na leitura de um texto dizer que Jesus... Tem um texto que diz que Jesus saiu de casa e logo em seguida ele estava na praia. E ele entendeu o seguinte: bem, saiu de casa e logo em seguida estava na praia, então tinha uma casa na praia. Irmãos, que coisa horrível. A forçação de barra, meu Senhor, olha só essa história. Aí, irmãos, mas foi horrível lá o negócio, foi muito feio. E aí o pessoal contrapôs e tudo. E não tem fundamento, gente, para nada disso. Meu irmão, se você quer ter uma casa na praia, Deus te abençoe, trabalhe por isso, tenha projeto e tenha sua casa na praia, mas não invente de tentar torcer a palavra de Deus para ter apoio para você fazer o que você quer. Eu estou citando isso para dizer que as pessoas, elas gostam de coisas e elas têm inclinações e elas podem ir para a Bíblia tentando apoio para as suas inclinações. Os irmãos estão entendendo? Tentando apoio.
O rapaz não se aguenta quando olha para as mulheres, aí ele olha para Davi, e Davi não se aguentou quando viu Betseba, aí ele olha e diz: está vendo aí? Irmãos, eu estou rindo, mas não tem graça nenhuma. Aí o cara está, veja bem, o cara está à procura de apoio. Aí diz: está vendo, até Davi sofria. Aí você vai ver a vida do cidadão, ele anda na rua que nem o cachorro olhando diz que é televisão de cachorro, né? Aquele forno para frango. O cara anda na rua olhando para as mulheres, e aí ele olha para Davi e tenta se apoiar que a luta é grande. E aí vem a pergunta: quantos adultérios Davi cometeu? 1. E a pessoa, se você for analisar, ela anda em adultério toda hora, todo dia. Quero lembrar aqui, irmãos, que Jesus declarou que se em pensamento você olhar para uma mulher com pensamento, com intenção impura, você já cometeu adultério com aquela mulher, né? Lá no Acre teve um congresso lá, um retiro, aliás. Aí, irmãos, eu tinha um jovem lá na juventude que ele dava nó. Pense num menino que dava nó, o negócio era sério, não era brincadeira não. Você, quando chegava perto dele, você tinha que tomar cuidado de você falar, porque ele dava um jeito de tirar uma piada maldosa. Aí, no retiro, irmãos, o pregador inventou de dizer: irmãos, você tem que olhar, você tem que tomar cuidado com o primeiro olhar. Se você olhar e permanecer, você tem que repreender, você tem que mudar a sua conduta. Aí você tem que desviar o olhar e não olhar e pecar no pensamento. Aí o abençoado depois foi procurar o pregador, irmãos, e ele disse: pastor, eu já tive uma solução. O senhor disse que tem que desviar o olhar, né? Porque o problema é a primeira olhada. Aí ele citou lá uma loucura lá, irmãos, para tentar dar um jeito de modificar o que o pregador disse. Ou seja, resultado, né? Passou-se anos, esse rapaz nunca foi firme na igreja. Até a última vez que eu soube dele, ele estava desviado, já tinha tido um primeiro casamento, já tinha desfeito também. Porque uma pessoa que é assim na vida dela, ela não vai colher bons frutos. E eu volto a dizer, dentro das nossas igrejas está sujeito nós termos isso. Lá no profundo da alma, ninguém está vendo, só Deus. E nós, irmãos, temos que estar em constante análise de nós mesmos. Você precisa se questionar a sua realidade espiritual. Quais são os frutos que você tem gerado? Quero deixar claro, meus queridos, que o sangue de Jesus veio para resolver a situação, não para melhorar. E aí agora eu finalizo lendo com você João 1:35, por gentileza. Evangelho de João, capítulo 1. João 1:35. Diz assim a palavra: no dia seguinte, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia aí. Vamos abrir a Bíblia, eu gostaria de ler com você, mas abra a sua Bíblia. Vamos ficar de pé para essa leitura? Versículo 35 até o versículo 42, que diz assim: no dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. Quando ele viu Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no dizer isso. Desculpe, irmãos. Os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram Jesus. Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, perguntou: que buscais? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Respondeu-lhe: vinde e vede. Eles foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. Era quase 4 da tarde. Era André, irmão de Simão, Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e o haviam seguido. A primeira coisa que André fez, repita aí comigo, verso 41. A primeira coisa que André fez
foi achar o seu irmão Simão e dizer-lhe: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E levou-o a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Poder sentar. Esse texto é uma identificação do que é que aconteceu com os discípulos. Aqui nós estamos vendo 3 dos 12. Um que não é citado, eram 2 discípulos de João Batista, né? Um é claramente identificado, que é André, irmão de Simão Pedro, mas o outro não é identificado. O texto se refere, né? Volte aí um pouquinho, João 1, verso 29. No dia seguinte, João viu Jesus, aproximando-se, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí logo no começo, no verso 35, no dia seguinte é o quê? Ao dia que João Batista tinha dito pela primeira vez que Jesus era o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. Quando ele viu Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Só não completou o final, né? Mas esse é o Cordeiro de Deus. Aí, irmãos, nós estamos vendo diante de nós aqui o seguinte. Eu estou lendo João 6 e eu estou identificando para os irmãos que quem está com Jesus tem que estar profundamente compromissado. Precisa estar profundamente compromissado. Desliga aqui para mim, ali, a TV. Obrigado. Tem que estar profundamente compromissado. E aqui nós estamos vendo o processo do compromisso. Qual é o processo do compromisso? Eu identifico quem é Jesus, eu vou até ele. No começo, como é que começou isso na vida desses 2? Eles eram discípulos de João Batista. O que era o discípulo de João Batista? O discípulo de João Batista jejuava. Onde é que está escrito isso, pastor? Vocês lembram daquele texto bíblico que cita os discípulos de judeus falando, né? Os discípulos de João Batista jejuam, por que os teus discípulos não jejuam? Então, André e o outro discípulo de João Batista, eles já estavam buscando viver fora do pecado. Porque para ser discípulo de João Batista, eles tinham se batizado lá, o batismo de João Batista. E aí eles ouvem de João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que eles estão aqui observando? Opa, eu vou saber quem é esse homem, eu quero conhecê-lo. E eles vão e seguem Jesus. Jesus disse: olha, o que vocês estão buscando? E eles então dizem: olha, nós queremos, né, o versículo 38, Jesus voltando-se, vendo-os seguirem, perguntou: o que buscais? Eles disseram: Rabi, onde moras? Era uma forma de dizer: queremos ficar contigo, queremos andar onde o Senhor anda, queremos conhecer a sua vida. E aí eles foram, Rabi, porque eles tinham Jesus como alguém que deveria ser seguido, era um mestre, também pela sua sabedoria. Mas aqui é uma identificação clara, eles só chamam de Messias depois. Olha só, versículo 41, a primeira coisa que André fez foi achar o seu irmão Simão e dizer-lhe: achamos o Messias. Qual foi a palavra inicial, irmãos? A palavra inicial é que Jesus era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Depois, eis o Cordeiro de Deus, no outro dia. E aí depois, o que eles fizeram? Deixaram João Batista e foram até Jesus, ficaram com ele o dia todo. E aí o resultado disso qual foi? Todas as suas questões foram respondidas, eles viram ao vivo, pessoalmente, que estavam diante do Messias. Então André foi logo encontrar com seu irmão. Irmãos,
Eu li com vocês o texto de Mateus 26, que cita a ceia. Quem é que estava ali tomando do pão, que era o corpo, o simbolismo do corpo? Quem é que estava tomando do cálice? Quem é que estava se apossando do cálice? Este é o cálice e a nova aliança no meu sangue. Eram as pessoas que iniciaram a caminhada com Jesus. E aqui nós estamos, mais uma vez, fortalecendo o entendimento, leitura bíblica diária, com o objetivo de ouvir Jesus, não com o objetivo de cumprir uma meta. Eu sou crente, tenho que ler a Bíblia. E aí você lê a Bíblia por quê? Porque eu sou crente. Meu Deus do céu. Você está lendo a Bíblia por quê? Porque eu quero conhecer Jesus. Você está lendo a Bíblia por quê? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Eu preciso me fortalecer na minha fé. Eu preciso me aproximar de Jesus, irmãos, até hoje. Você pode crer numa coisa: existem pessoas que têm um nível de compreensão de Jesus. Jesus é alguém que eu não posso deixar, mas ela só sabe nos ouvidos, ela não tem a experiência na sua alma. Existem muitas pessoas perdidas dentro das igrejas. E a caminhada com Jesus, ela começa assim. E então, a partir daqui, Pedro passou a andar com Jesus. E aí você já conhece, depois veio Mateus, depois cada um até completar os 12. E aqui, meus queridos, nós estamos aprendendo que quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida. E aí eu encerro relendo o versículo 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta viverá por mim. O viverá por mim aqui é que a vida dessa pessoa será mantida por Jesus. O que salva as pessoas é a obra de Deus em você. Quando você prega a palavra, a obra de Deus precisa estar em você. Você viverá por Ele. Claro que nós podemos interpretar aqui o viver por Ele, é que as pessoas, quando veem Jesus, elas vão ver em você. Tanto é, irmãos, que o contrário disso também determina, né? Você nunca ouviu alguém dizer: olha, aquela igreja ali, eu não sei não, hein? Mas aí tem sempre um testemunho de alguém, é ou não é? Ligado àquela igreja. Por quê? Você chega para essa mesma pessoa e pergunta assim: mas e Jesus? O que é que você tem a dizer sobre Jesus? Não, Jesus, rapaz, respeita Jesus aí. O que é que você está tentando dizer? Que eu não tenho fé em Jesus, é? Então não há nenhum problema sobre Jesus, mas há uma dificuldade no testemunho das pessoas. Então, por que as coisas são assim? Porque, meus irmãos, o Evangelho, a pessoa de Jesus, precisa ser encontrado nas pessoas. As pessoas vão olhar para nós e vão esperar encontrar em nós a realidade. Tem uma pessoa na Índia, morreu, né? O Gandhi, um dia ele disse assim: eu creio no vosso Cristo, mas não creio no vosso cristianismo. E ele estava certíssimo no que ele estava falando. Até porque havia uma luta com os que eram opressores do seu povo, que se diziam cristãos. Quem estava oprimindo a Índia naquele momento eram crentes. Todo mundo cristão. Então, com Jesus, qual o problema? Nenhum. Mas com o cristianismo que se vive, esse daí não tem como. Então, como é que eu vou saber se a minha vida está correta diante de Deus? Você precisa ter total envolvimento com Jesus na sua vida. E você precisa levar a sério que Cristo vive em você e você deve viver por Ele. Você é mantido por Ele, você depende dEle, você é alimentado por Ele, você é abençoado através dEle.
E quando isso acontecer, as pessoas vão olhar para você e vão ver a pessoa de Jesus. Portanto, se há alguém que está na igreja e ainda está vivendo em pecado, abandone o pecado, largue o pecado de lado e viva a vida de Jesus. Verso 58, este é o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram maná e morreram, mas quem comer este pão viverá para sempre. Vamos ficar de pé, vamos orar. Meu Pai, nós te pedimos misericórdia, pedimos que o Senhor sonde o nosso coração, e aquilo que o Senhor sabe sobre nós, revela-nos, Senhor. Mostra a nós mesmos, Pai, de forma que possamos, Pai, viver movidos pelo Senhor e em total aliança, nossa vida completa, unida em Cristo Jesus. Pai, consagramos as nossas vidas. Te pedimos, Pai, retira de nós tudo que não é pão, tudo que não é o alimento genuíno, tudo que não é o sangue, tudo que é o velho homem. E nós te pedimos, Senhor, leva-nos, Senhor, à conversão de alma. Tira-nos da religiosidade. Dai-nos, Senhor, um relacionamento profundo com o Senhor. Em nome de Jesus.